Fala pessoal, aqui é o Bessa da Firework. Hoje eu estou aqui com o Flávio da WeMove. Obrigado por Tudo bem? comparecer aqui, Flávio. Eu que agradeço. Nosso 10º Fire Talk e hoje com o tema de vendas B2B. Boa. Flávio, conta um pouquinho, assim, brevemente pra gente dessa jornada como empreendedor na WeMove. Legal. Na realidade, eu tenho que voltar um pouquinho na história para falar de onde eu venho, né? E como a gente chegou aqui até o WeMove. Eu venho de uma multinacional, de uma empresa no segmento de logística. A gente basicamente faz projetos para intralogística. Tudo que está ali relacionado à parte interna do armazém. Então, sistema de movimentação e armazenamento de materiais. E eu fiquei por 10 anos nessa empresa, né? Eu entrei lá em 2010, fiquei até 2018, foi aonde eu resolvi empreender. Na realidade, antes de montar o WeMove, eu decidi montar uma representação comercial, que eu trouxe para a região essa expertise das grandes operações, porque eu comecei como vendedor, mas eu fui até gerente nacional de vendas. E aí o que eu fiz? Eu cuidava de contas, por exemplo, como Magazine Luiza, JBS. Então, poxa, a empresa me abriu portas para desenvolver grandes projetos. E qual que era a ideia? Trazer um pouco dessa expertise, o que eu pude aprender nesse tempo, para as empresas aqui da região. E aí a gente fechou alguns contratos com algumas outras multinacionais de equipamentos de movimentação e sistema de armazenamento e oferecia toda essa solução para os clientes. Só que faltava a parte de gestão, né? A gente comecei a perceber que para as PMEs o pessoal ainda estava fazendo a gestão do armazém no Excel. E falaram, poxa, a gente já tem software para isso, mas estava lá no Enterprise, né? Estava nos grandes CDs. Então a gente veio com uma proposta de fazer um software SaaS. E é um software que faz gerenciamento de armazéns para pequenas e médias indústrias, varejistas, e-commerce, né, que ainda estão utilizando o Excel, né, o papel, ou ainda estão fazendo a gestão do armazém pelo ERP. Então, a ideia realmente foi nascendo, né, e crescendo ao longo desses 10 anos aí de estrada, nesse mesmo segmento. Puxa, muito legal a caminhada. E como são as principais diferenças entre suas vendas B2B e B2C? É assim, eu tive pouco relacionamento com venda B2C. Basicamente, né, B2C é venda de empresa para consumidor, né? E eu tive muito pouca relação com vendas B2C. Eu fiz a minha carreira mesmo em vendas B2B, né? E quando a gente fala em vendas B2B, tem vários tipos de vendas B2B. O que eu aprendi e o que me ensinaram e o que a gente praticava era uma venda complexa. Era uma venda de ciclo longo, onde a gente tinha, por exemplo, um ticket médio alto, né, um ticket médio acima de 100, 150, 200 mil reais. E esse ciclo de aproximadamente 9 meses, 12 meses até fechar uma venda. Lógico que os projetos menores, as vendas menores, o ciclo era bem menor. Mas a experiência que eu tenho, que eu tive, foi na venda complexa, né? E a venda B2B, basicamente, é venda de empresa para empresa. E a gente, no setor industrial, isso é muito comum, né? Você ter vendas que você precisa ter um processo de venda mais estruturado, acompanhar o cliente, né? Primeiro, para levantar a necessidade dele é um pouco mais demorado, depois até as tomadas de decisões, os pontos de contato. Você não fala com uma ou duas pessoas só, às vezes você fala com 4, 5, 6 pessoas dentro de uma empresa para conseguir efetuar essa venda mesmo, né? Então ela tem um ciclo um pouco mais longo até se decidir. Mas basicamente é a venda de empresa para empresa. E você achou que a pandemia impactou muito as vendas B2B? Poxa, bastante. Não é uma questão de impacto. Em relação à mudança. Cada negócio foi impactado de uma forma. Mas os outros, para você ter uma ideia, o nosso não. A gente cresceu as vendas durante a pandemia. Só que mudou muito, né? A primeira coisa é que o vendedor, geralmente o vendedor de indústria, o vendedor B2B, ele está muito acostumado a ir pegar o carro e sair entregando catálogo, cartão, tomando café com o cliente. Então, a gente vivia dentro do cliente, né? 4, 5 clientes por dia, a gente vivia dentro desses clientes
fazendo visita, passava na cidade, ligava para fazer uma visita também, aproveitava a viagem. Isso era muito comum, é uma prática muito comum. Aí, de repente, pô, não pode ter mais visita. Acabou. Aí, então, pô, e aí, vamos fazer o quê? Né? Pô, então vamos ligar para essas pessoas. Aí foi o segundo tiro na água, né? Porque vamos ligar. E aí as pessoas, a maioria de home office, às vezes tinha empresa que estava fechada, nem atendente tinha, já caía direto na portaria. Você fala, poxa, como é que eu vou converter? Então foram 2 meses ali que foram difíceis. Depois voltou de uma forma absurda, assim, mas foram 2 meses que foram difíceis. E aconteceu uma terceira mudança que impactou muito venda B2B, que foi a gente... Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz o site do Armazém da Logística, em 2018, que era a representação comercial que a gente tinha, eu coloquei lá uma tela, uma parte do site de agende sua entrevista agende por Skype a sua reunião. Cara, ninguém queria. Era um negócio fora de cena, ninguém queria ser atendido por Skype antes. E aí a gente começou a ver que essas plataformas de vídeo, né, vieram outras plataformas, e aí o pessoal começou a pedir reunião não por Skype, né, já não era nem mais Skype, né, alguns por Skype, mas muito pouco. A maioria Zoom, Meet, então, pô, vamos fazer um Meet. Isso mudou completamente. E eu acho que isso foi muito legal, porque agora a gente falando de venda de software principalmente, tirou muita fricção que a gente tinha antes, né? Por exemplo, o cliente na indústria, ele não queria ser atendido por vídeo, né? Então, ele tinha muita objeção para fazer um vídeo com ele, para a gente marcar uma demonstração por vídeo. Então, tinha muita fricção nessa venda. Hoje não. Hoje já é muito mais simples, ele entende muito mais isso. E abriu o canal para a gente praticar com muito mais facilidade o inside sales. Sem você sair do escritório, você consegue acompanhar muito melhor ali a jornada do cliente. Hoje é muito mais fácil fazer isso. E você tem mais dicas para quem está querendo fazer B2B agora? Para quem está querendo fazer B2B agora, de dica, o que eu posso dizer é o seguinte. Isso já era feito, tá? A gente já fazia, já montava o by the book mesmo ali. Aquilo que a gente tem como padrão é fazer uma campanha de outbound, né? A gente montar uma máquina de vendas. Então, isso, eu acredito que hoje já é muito mais fácil de fazer. Por exemplo, eu escuto, já que a gente está falando muito com dev, né? Eu acho que a gente escuta muito, por exemplo, assim, tem que ter um vendedor no time de fundadores, né? Porque senão você vai começar a ter problema na hora de vender e tudo mais. E aí, quem é desenvolvedor, eu percebo muito em conversas com amigos desenvolvedores, meu sócio é fantástico, já é um ótimo desenvolvedor, mas ele é um bom comercial também, ele trata muito bem com o cliente, mas a gente percebe que não são todos os técnicos, ou tem muito técnico que ele quer ser técnico mesmo, né? E aí quando você fala para ele, pô, você vai ter que ser desenvolvedor, você vai ter que ser vendedor. Ele, poxa, tem gente que arrepia. Aí já imagina o carinha da maleta, né, o falastrão, mas esquece isso, assim, como principal dica por mais que você seja desenvolvedor, pauta a sua venda, a sua venda em processo. Então, faz o padrão primeiro, que tenha, por exemplo, uma forma de você fazer uma lista de clientes ou conseguir prospectar, né? Então, você tem softwares fantásticos para isso hoje. Se você já não é do mercado, se você ainda não é do mercado, está entrando no mercado novo, prospecta por softwares, né? Pelo próprio LinkedIn, prospecta por só o Big Data. E aí, logo depois, você aquece esses clientes em uma cadência de prospecção. Tá vendo? Por exemplo, até essas 2 etapas, você não precisou praticamente falar com o cliente. Então, aí você faz vários pontos de contatos. Por exemplo, você faz lá 10, 11 pontos de contato, e aí você vai aquecendo esse lead, qualificando ele, esse prospect. E tem ferramentas de engajamento de vendas hoje que são ótimas para isso. Eu queria te perguntar se você recomenda algumas ferramentas, né? Você comentou do Zoom, do Meet. Sim, não, mas assim, até numa etapa antes,
Por exemplo, para Big Data, você pode usar um Econodata, o próprio Sales Navigator do LinkedIn. Tem um do Sebrae também que é muito bom. Depois, consegui essa pessoa, né? Consegui o e-mail, o nome dela. Aí eu vou colocar ela num ciclo de prospecção, numa cadência de prospecção que a gente chama. Onde eu vou ter que mandar vários e-mails até alguém levantar a mão. E não são só e-mails. São e-mails, por exemplo, 3 e-mails, uma ligação, eu mando um contato lá no LinkedIn, né? Eu começo a acionar, entregar conteúdo, nutrir essa pessoa de informação. Não é só assim também, quero te vender, quero te vender, quero te vender. A venda não é dessa forma hoje, né? Então você começa a fazer entregas para essa pessoa, para esse potencial cliente, e aí, poxa, se é o momento dele, se é o timing dele, se ele tem fit com o seu negócio, ele vai erguer a mão. E se ele erguer a mão, aí sim, aí ele cai para um CRM. Então, por exemplo, para fazer esse desenvolvimento da venda, né, essa cadência de prospecção, você pode usar um Hamper, né? É uma plataforma muito boa. Tem o Weave também, eu não conheço tão bem a plataforma, assim, mas sempre falam bem dela. O HubSpot também tem essa parte de automação de e-mails. E aí no final, você trabalha com CRM, que você pode usar o próprio HubSpot, você pode usar um Pipedrive, que aí ali no CRM, depois que você fez a demonstração, o cara já levantou a mão, aí já é um lead qualificado para o seu vendedor entrar em contato. Então ele pode entrar em contato, ele vai fazer uma sequência de follows, de acompanhamento com esse cliente até virar venda. Então você viu que em nenhum momento a gente ficou falando de insistência e convencimento. Então por mais que você tenha um perfil técnico, lógico que são perfis diferentes, né? O vendedor ele tem um perfil comunicativo, né? Ele é um comunicador. E o técnico geralmente é um cara analista, né? Um cara que ele é mais pautado em processo mesmo. Mas em nenhum momento a gente falou de ficar pegando o telefone e ficar insistindo. Então, você não precisa quebrar isso seu, né? Monta uma boa né? Entenda a jornada do seu cliente, principalmente. Transforme isso numa boa história junto com a sua solução, como você vai conseguir resolver o problema dele. E monta uma sequência, monta um processo em cima disso, que você não vai precisar se transformar, mudar quem você é. E vai conseguir, pode conseguir uma boa taxa de conversão e trazer bastante gente para o seu negócio. Lógico que isso aí é o padrão, ali é o que a gente chama de outbound, para você conseguir ganhar um pouco mais de escala, um pouco mais rápido, né? Depois você tem que estudar outros canais também, o próprio marketing, mas, por exemplo, canais de parcerias, né? Canais de assessoria de imprensa. E tudo isso você não precisa ter... Não precisa ser um vendedor, um talento. Não, esquece isso, cara. Agora a gente precisa ter esses processos. Lógico que ainda é um relacionamento humano, mas ter esses processos, mas dá para qualquer um aprender e executar um bom processo de vendas. É o que eu acredito, pelo menos. Perfeito. Flávio, obrigado. Poxa, eu que agradeço. Aqui hoje. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar um like no vídeo, compartilhar, postar na rede social. E mais uma vez, obrigado, Flávio. Valeu, obrigado para todo mundo aí. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Boa.